1 Pedro capítulo 3, dos versos de 1 a 6. Como foi dito antes, hoje é um dia em que lembramos alguém muito especial, aquela que nos gerou em seu ventre, cuidou de nós, nos amamentou, nos conduziu pela mão e nos ensinou os primeiros passos, talvez as primeiras palavras, e alguns de nós não as têm mais em seu meio, mas com certeza tem ela no seu coração. A saudade talvez seja grande, mas Deus é maior. Diz assim o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher, ao observar vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra maravilhosa do Senhor e que hoje, ao lembrarmos também o dia desta pessoa tão especial na vida de cada um de nós, o Senhor conforte nosso coração, nos dê nova esperança e que as mães que hoje estão conosco ou que ouvem esta mensagem possam ser também tocadas por este amor grandioso do Senhor, através daquele que foi gerado numa mãe, foi amamentado, educado e criado por uma mãe, Jesus de Nazaré. Em nome dele nós te louvamos e bendizemos. Amém. Amém? Então hoje nós queremos falar sobre as filhas de Sara. O texto nos diz que as filhas de Sara não são filhas segundo a carne, mas são filhas da fé. Assim como em Gálatas, no capítulo 3, versículos 6 a 8, Paulo fala que aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, filhos da fé, filhos de Abraão. Filhos submissos, filhos de Sara. Filhos obedientes, filhos de Sara. Cada um de nós pode ser filho de Sara. Eu escolhi a palavra Sara conforme está ali de propósito. Em grego, a transliteração ela vem exatamente com essas 5 letras. O Antigo Testamento, quando fala de mãe, e quando nós pensamos no amor de mãe, ele parece-se muito com o amor de Deus. É um amor de doação. Quando um pai e uma mãe educam e criam seu filho, eles o fazem por amor, não por retribuição. A retribuição deve brotar do coração do filho e da filha. Não deve ser algo exigido dos pais. Ainda que os pais esperam que tenham dado uma excelente educação aos seus filhos, eles não cobram, eles doam, eles entregam. Uma mãe, quando está dando à luz, a impressão que tem é que algo muito difícil está acontecendo. Mas depois que nasce, Jesus diz no Evangelho de João
ela se esquece de toda a dor, porque trouxe a vida a este mundo. Quando Deus fala sobre o seu amor sobre o povo de Israel, ele compara a mãe. Deus se compara à mãe. Em Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, nós lemos assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda a amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, eu te gravei na palma das minhas mãos. Se você vê uma mãe dizendo do seu filho que é o seu filhinho, entenda que ela o vê dessa forma. Às vezes, na sociedade que nos cerca, nós vemos pessoas que agiram com maldade, muita maldade. Agiram no ímpeto, talvez até provocados ou motivados por algum tipo de entorpecente, mas a mãe está sempre ali, pertinho, do lado. E é isso que Deus diz do seu amor por você. Então, filhos de Sara e filhas de Sara são pessoas que entenderam o amor de Deus. Primeiro porque tiveram a sua vida afetada, tocada por este amor de Deus. Se você olhar o texto, você vai ver que Pedro não está escrevendo para pessoas que não conhecem o Evangelho. Não está falando para pessoas que não conhecem o amor de Deus. Pelo contrário, Pedro está falando com pessoas que já entenderam o amor de Deus. Que assim como Sara, tiveram sua vida transformada. Por isso, para andar com o Senhor é necessário, em primeiro lugar, submissão. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 15, Deus dá uma ordem para Abrão. Antes Abrão e agora Abraham. Abraão teve seu nome mudado. Sara também. A palavra Sarai, em hebraico, significa Sara, significa princesa. A terminação em i é a primeira pessoa do singular. É minha princesa. Deus disse para Abraão: você não vai mais chamar sua esposa de Sarai, minha princesa, mas você vai chamá-la de Sara, princesa. Qual é a diferença entre minha princesa e uma princesa? Eu creio que a diferença entre uma e outra é a diferença entre o nobre e o plebeu. E é exatamente isso que Deus está dizendo para Abraão. A diferença que você deve olhar para sua esposa agora, Sara, é como alguém de alta estirpe. Porque ela vai ser mãe de reis. E para ser mãe de reis, ela precisa ser chamada de princesa. Isso é fé. Isso são atos de fé. São ações de fé. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Muita gente quer a atenção de Deus pela sua necessidade. E Deus não responde. Mas Deus responde fé. Porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus que responde pessoas que se aproximam dele por fé. Hebreus capítulo 11, no verso 6, nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Muitos tentam se aproximar de Deus pela sua capacidade intelectual. Muitos tentam se aproximar de Deus pela sua performance religiosa. Mas Deus só aceita que você chegue perto dele e você receba dele o benefício se você se aproximar com fé. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus não responde necessidades.
Deus responde: fé. Sara teve a sua vida transformada. Primeiro, nós precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar, para depois nós entendermos como é que funciona isso na nossa maneira de viver. Primeiro, nós temos que começar a confessar com a nossa boca aquilo que Deus faz, para depois nós vermos essas coisas começarem a acontecer à nossa volta. A mesma palavra que Deus criou o mundo, Ele colocou na sua boca. E se da minha boca e da sua boca sai maldição, é isso que nós vamos colher. Porque a nossa palavra deve produzir aquilo que nós falamos. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, ele está falando sobre fé. Ele está falando sobre vida cristã. Ele começa já no primeiro versículo falando sobre ações dentro ou entre o povo de Deus. Então, pela altura do versículo 6, ele diz que aquele que é instruído na palavra de Deus deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, aqueles que ensinam a palavra de Deus têm direito de receber daqueles que são ensinados os benefícios que ele tem. Porque ele está semeando palavra de vida. Ele está semeando para a vida. Ele está semeando para o Espírito. E então Paulo diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Não se engane. Não se engane. Aquele que semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida. E não deixemos de fazer o bem, especialmente aos da família da fé, ele está falando. Porque a seu tempo nós vamos colher se nós não desistirmos. Isso é uma lei espiritual. A Bíblia chama isso de lei da semeadura. Para que Sara se tornasse mãe, e mãe de reis, primeiro Abraão tinha que mudar a sua maneira de falar. E Sara precisava receber a direção de Deus. A palavra minha princesa muitas vezes pode gerar a ideia de favoritismo. E pode gerar um coração orgulhoso. Mas a palavra princesa gera responsabilidade, gera vida, gera compromisso. Sara precisou ter a sua vida transformada por Deus para receber o benefício de ser mamãe. E aos 90 anos, a Bíblia nos diz que Sara é mãe. Porque Deus interferiu. E Deus interfere quando nós somos submissos. Hoje, quando nós falamos sobre submissão no mundo que nos cerca, especialmente as pessoas que são afetadas pelo espírito que domina o mundo que nos cerca, gera a ideia de feminismo ou de machismo. Na verdade, não. Na verdade, submissão é fé e é confiança. No final, quando Pedro chega ao final da sua argumentação sobre a submissão, ele diz que você vai se tornar filha de Sara se você fizer o bem sem temer, sem ter medo. Ser submissa ao esposo sem medo. E ele começa falando isso para pessoas que são transformadas, que o Evangelho já mudou o coração. Ele diz que se o marido ainda não obedece à palavra, ele não disse apenas para as mulheres cujos maridos ainda não entenderam o Evangelho, o amor de Deus. Ele está falando para todas as mulheres. Isso é um padrão, é um princípio de Deus. E se no caso da esposa crente
tiver marido não crente, não temente a Deus, então é mais um motivo ainda a ação de ser submissa. A ação de estar debaixo do governo e da autoridade do marido. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Quer seja marido crente, quer não seja. Esse é o princípio da criação. Deus estabeleceu esse princípio. Adão desobedeceu. E por Adão ter desobedecido, Deus chama a atenção de Adão depois da queda em pecado. Ele disse: você tem o dever de governar a sua esposa. Porque a grande maioria dos homens cruzam seus braços e deixam a mulher tomar conta. E ela toma conta mesmo. É parte da natureza da mulher tomar conta. Mas a mulher sábia, mas a mulher prudente, ela se torna submissa por decisão própria. Por quê? Pedro é muito claro nesse texto. Ele diz que isso tem muito valor diante de Deus. Muito valor diante de Deus. Para a mulher, Deus disse lá, ainda dentro do jardim, você precisa estar submissa ao seu marido. A palavra lá em Gênesis capítulo 3, no verso 16, é a mesma palavra usada no capítulo 4, versículo 7. Quando Deus chega para Caim e diz assim: o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra você, te dominar. Você precisa dominar ele. No hebraico é a mesma construção verbal, é a mesma construção de frase. O desejo da mulher é controlar e dominar o homem. Ao homem foi dada uma ordem: controlar e governar a esposa. Quando nós nos submetemos humildemente diante daquilo que Deus estabeleceu, Ele próprio exalta. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Por que as mulheres têm medo de se submeter ao marido? Tem medo de... Quer ter o controle, tem medo de perder o controle para o seu esposo. Porque não confia em Deus. Deus não está falando isso aqui para pessoas que estão fora do Evangelho. Deus está falando isso aqui para pessoas que entenderam que Jesus é o Senhor das suas vidas. Mulher, você quer ser feliz? Você quer ter um marido feliz dentro de casa? Alguém que cuida de você? Seja submissa. É uma troca. Ao homem, a frigideira vai fritar no outro dia. Deus manda dar a vida. Não é só ser submisso. Manda dar a vida. O homem que é temente a Deus dá a vida pela sua esposa. Em segundo lugar, uma mulher temente a Deus, ela é auxiliadora. Primeiro ela é submissa. Depois ela é auxiliadora. Quando Deus criou a mulher para estar ao lado do homem. Auxiliando, apoiando, ajudando. Não colocando pedras de tropeço. Não empurrando e nem puxando. Alguém que auxilia, alguém que apoia para que a vida conjugal, a família tenha progresso e crescimento. Pedro diz, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Eu conheço a história de uma família que eram vizinhos da minha família no estado do Paraná. E aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Aquela mulher foi traída e foi massacrada por muitos anos. E ela nunca desistiu do seu marido. Nunca desistiu do seu marido.
Alguns anos depois, eu voltei para o Paraná, para a cidadezinha onde fui criado, e uma das notícias que chegou para mim, o marido dela se converteu. É uma bênção na igreja. Deus restaurou, Deus honrou ela. Deus honrou ela. Será que nós somos como o mundo? Quando não deu certo, a gente descarta. Imagina um filho que nasce e de repente ele tem uma falha biológica. E então você olha assim, não era bem o que eu queria. É assim que funciona? Ora, se o filho que nasce, que é gerado, nós não descartamos, por que depois de adultos, quando nós escolhemos com os olhos abertos a pessoa, nós descartamos? Nós estamos assinando um atestado de falta de capacitação. Ou não? Então, mulher, ame seu marido. Ame seu marido. Essa é a ordem de Deus. Terceiro lugar, seguindo o acróstico do nome de Sara, são mulheres respeitáveis. São mulheres que se vestem com decência, é verdade. Mas não é apenas a vestimenta decente dela, mas é o seu comportamento. São as suas ações, é a sua vida diante de Deus. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. A NVI traduz. Mas deve ser atitude, vida, compromisso, respeito. O respeito na maneira de vestir, o respeito na maneira de falar, o respeito na maneira de se comportar. A queda em pecado aos nossos pais gerou alguns problemas. O problema na mulher é que ela precisa de ter autoafirmação da sua beleza. Ela precisa ser bajulada de que está bonita. Entre as mulheres funciona mais ou menos assim: nossa, como você está linda! Mas na verdade a pessoa está dizendo invejosa, exibida. Mas ela se veste não para o seu marido, ela se veste para competir com as suas amigas, com a sociedade. Ela quer que o mundo lá fora olhe para ela e diga: você está bonita. Na verdade, a mulher devia se enfeitar dentro de casa, para o seu marido, para a sua família. Mas aí a mulher se arruma toda, se empiriquita toda, se perfuma toda para ir para a rua. Eu não sei. Eu entendo que existe uma outra classe de mulheres que faz isso. Desculpa a franqueza. Entende o que eu estou dizendo? Precisa de palavras com menos padrão para a gente entender o que eu estou falando? O respeito ao marido deve ser uma atitude prioritária na vida da mulher. E quando a mulher não respeita o seu marido, ela está agredindo ele. E quando você agride alguém e você está dentro de um ringue, espera para levar troco. Porque a mulher agride seu marido dentro de casa e espera que ele aceite numa boa. O marido perdeu a confiança da autoridade. Se a mulher perdeu a confiança da beleza, o homem perdeu a confiança da sua autoridade. Ele almeja, ele deseja ser respeitado. Então, marido, se você quer ver a sua esposa feliz e alegre, elogie ela. Diga como ela é bonita. Faça isso. Não espere que outros façam. Porque talvez alguns de fora vão estar com inveja. Ou vão ser falsos. Ou talvez estarão com desejos lascívios em seu coração.
Então, maridão, elogie sua esposa. Elogie sua esposa. Compre perfume para ela. Trate ela com carinho. Ela não somente vai ser uma esposa mais feliz, como ela vai ser uma mãe muito mais feliz. Ela vai querer dar filhos para você. Porque ela se sente como uma princesa. Não a minha princesinha, mas princesa. Mulher, trate seu marido com respeito. Ele necessita que você o respeite. Ainda que você tenha 110% de razão, pergunte a opinião dele. E mesmo que ele diga tudo o que você pensava, diga que foi a decisão dele. Deixe ele pensar que ele manda em casa. E você vai ter um marido feliz, que vai para o trabalho feliz. Ele não precisa pisar na cabeça dos seus subordinados lá no trabalho para dizer que ele manda. Ele sabe que ele manda dentro de casa. Muitos chefes no trabalho são carrascos porque em casa são pisados pela esposa. Então ele faz uma transferência. Ele faz uma transferência no trabalho e lá ele transfere a imagem da esposa que ele queria pisar em cima e que ele não tem coragem, não pode, porque a esposa, para falar com ele, tem que se ajoelhar e dizer, sai debaixo da cama e luta como homem. Então lá no trabalho, como ninguém sabe que em casa ele é vituperiado, maltratado, xingado e humilhado, ele desconta nas outras pessoas. Ele precisa encontrar algum lugar onde ele é autoridade. Ele é autoridade. Ele precisa entender que ele tem autoridade. Então, mulher, você quer ver seu marido feliz? Respeite ele. Você precisa ser uma pessoa respeitável. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve, do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. Ou seja, Paulo e Pedro estão falando a mesma linguagem. A Bíblia de capa a capa fala a mesma linguagem. Deus não mudou. Muita gente diz, os tempos hoje são outros. Hoje a sociedade pensa diferente. Isso é retrógrado. Não, isso é Bíblia. Isso é Deus. São os princípios estabelecidos por Ele que vão perdurar até Jesus voltar. Você não vai ver macaco voar. Nem elefante voar. É assim que funciona. Os pássaros foram criados com asas, mas não têm mãos. Deus criou cada um para o seu devido lugar. O A de Sara, o último A, é amorosa. Pelo contrário, esteja no ser, a beleza da mulher deve estar no ser interior, que não perece, que não morre, que não perde o valor, que não sai de moda. Beleza demonstrada num estilo dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Deus está procurando pessoas de alto valor. E se você pode oferecer algo de alto valor para Deus, aqui está uma dica. Seja dócil, seja serena, seja tranquila. E isso tem muito valor diante de Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não é o homem que vai te honrar. A honra do homem dura pouco. Talvez o elogio do marido dure pouco. O elogio do filho dure até ele entrar numa nova fase do seu computador, do seu joguinho. Ou até encontrar uma outra coisa para fazer. Mas a honra que vem de Deus, ninguém tira. É eterna. Não perece. É para sempre. A expressão do amor de uma mãe é comparável, ainda que nas devidas proporções, ao amor de Deus. Amém? Por último, a mulher deve ser humilde. Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão
e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Praticar o bem aqui está intrinsecamente ligado a tudo que foi falado antes. Humildade, ser amorosa, tranquila, respeitosa, auxiliadora, submissa. Deixa que Deus faça isso. Não tente acionar Maria da Penha, porque a Maria da Penha é apenas uma lei. E lei mata. E quando mata, ela passa geral. Ela pega todo mundo. Pega mãe, pega pai, pega filhos. Pega tios, pega mãe, pega pai, pega mãe e pai do outro lado. Pega parentes, pega a sociedade. Não vale a pena entrar na Maria da Penha. Não vale a pena. Precisamos estar submissos. Isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Ser submisso ao Senhor. Filhas de Sara. Quem são as filhas de Sara? São mulheres submissas, são mulheres auxiliadoras, são mulheres respeitáveis, são mulheres amorosas, são mulheres humildes. Em Marcos, no capítulo 14, no versículo de número 36, Jesus está no Getsemane. Ele está lá orando. E ele faz um pedido para o Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu sei que talvez as mulheres estejam orando assim. Senhor, se possível, promove meu marido para a glória. Se possível, muda meu marido. Pai, se possível, que meu marido seja diferente. Mas eu não posso desejar que o outro mude. Sou eu quem tem que mudar. Então a oração honesta seria: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E Jesus fez essa pergunta. Jesus diz lá em Marcos 14, 36, Pai, Abba, tudo te é possível. Não tem nada impossível para o Senhor. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Deus, ao ouvir esta oração de Jesus, e você concorda comigo que Deus ouviu a oração de Jesus? Sim ou não? Deus ouve nossas orações? Quando Elias pediu, Deus, eu quero morrer, Deus ouviu a sua oração? Sim, ele só não atendeu. Está vivo até hoje. Deus ouviu a sua oração, Deus não atendeu. Mas Deus ouviu. Deus ouviu esta oração de Jesus? Sim, ele ouviu. E o que nós aprendemos desse texto é que Deus olhou, Deus fez como se fosse um olhar histórico, país por país, ilha por ilha, cada um de nós que ia nascer neste mundo, até o último dia, ele olhou, ele avaliou cada um de nós e disse, não é possível. Jesus disse, se é possível que eu não beba desse cálice, que eu não passe pelo sofrimento, que eu não passe pela cruz, tudo é possível para o Senhor. Jesus foi obrigado a ir para a cruz. Quando Deus disse, não é possível, será que Jesus disse, bom, então só me resta te obedecer? Mas eu não estava com muita vontade, não. Mas se não tem outro jeito, eu vou ter que te obedecer. Não é isso? Será que Jesus foi para a cruz obrigado? Porque se Jesus fosse para a cruz obrigado, não seria uma oferta. Quando você traz sua oferta aqui diante do Senhor, não é uma obrigação, é uma doação. É uma oferta. Você está oferecendo. Quando você chega numa loja,
para comprar um produto e você vê lá oferta, significa que a própria loja está baixando o preço. Você não precisa discutir e pechinchar para que o preço chegue ao seu orçamento. É uma oferta que a loja está dando. Quando Jesus entregou a sua vida por mim e por você, Ele a ofereceu. Voluntariamente. João no capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus diz assim: eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Eu tenho essa autoridade. O meu Pai me deu essa autoridade. Eu tenho autoridade para entregá-la e eu tenho autoridade para tomá-la de volta para mim. Quando Jesus estava sendo preso, um dos seus discípulos, na tentativa de defender o seu mestre, ele puxou da espada e arrancou a orelha de um dos soldados que estavam ali. Jesus disse: Pedro, guarda a espada. Quem fere a espada será ferido. Isso é um princípio, é uma lei. Perpassa toda a humanidade. É imutável. Leis são imutáveis. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você não sabe que se eu pedisse agora, o meu Pai mandaria 72 mil anjos para me socorrer? Se Jesus tivesse orado naquela hora, 72 mil anjos prontos para vir e entrar em ação, vocês acham que aqueles anjos amavam Jesus? Sim ou não? Eu creio que aqueles anjos estavam prontos, preparados, só aguardando um sinal. Mas Jesus disse assim: você acha que eu não beberia deste cálice que o meu Pai me deu? Quando Jesus foi para a cruz, Ele foi por amor a você. Se você conseguir encontrar um outro amor maior que o amor de Jesus neste mundo, ainda que o amor de mãe seja imenso, ainda que o amor de mãe seja fantástico, incomparável entre os seres humanos, ainda assim, o amor de Jesus é maior. Então, mamãe, não espere reconhecimento do maridão, não espere reconhecimento dos filhões, das filhonas. Seja submissa à ordem de Deus. Deixe Deus transformar a sua vida por completo. Pedro, quando escreve esta carta, ele escreve para pessoas que já tinham sido tocadas pela presença do Espírito Santo. Já tinham sido mudadas. Então Pedro diz: olha, a beleza de vocês deve estar nestes princípios. E que se vocês colocarem estes princípios em ação, isso tem muito valor diante de Deus. E vocês serão chamadas filhas de Sara. Serão chamadas filhas de Sara. Se vocês fizerem isso sem medo. Isso é fé. Isso é fé. E eu quero colocar o meu coração e o seu coração, sejamos homens ou mulheres, diante de Deus, a sermos submissos ao Senhor. E não dizermos para Deus, ou ditarmos para Deus as regras com as quais nós queremos que Ele nos trate. Mas que nós sejamos humildes e submissos, corajosos, diante de Deus para dizer: seja feita a tua vontade. Se você quiser fazer essa oração comigo, coloque-se de pé. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Só quem deseja fazer esta oração. Nós respeitamos se você não desejar. É uma decisão pessoal. Cada um de nós deve tomar essa decisão. Querido Jesus, submisso à tua vontade, submisso ao teu querer. Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, palavra que é vida, palavra que transforma, palavra que aconselha, palavra que nos traz correção.
Senhor, que esta palavra hoje ouvida, a Tua palavra, viva e eficaz, transforme o nosso coração, quer seja mãe, quer seja pai, quer seja filho ou filha. Cada um de nós, Senhor, nós queremos depositar a nossa confiança tão somente na graça revelada em Cristo Jesus. Queremos ser submissos sem medo, para que sejamos chamados também filhos de Sara, filhas de Sara, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e que o Senhor estabeleceu como princípio desde o princípio. Por isso, Jesus, nos perdoa tantas vezes quantas nós agimos contrários à Tua vontade e tantas vezes quantas nós fizemos aquilo que desagradava e desagrada ao Senhor. Pai, nós queremos pedir o Teu perdão, queremos pedir que o Senhor nos renove, nos restaure, assim como esta carta de Pedro renovou o coração daquelas mães que estavam ali, juntamente com o esposo, buscando uma maneira de viver no caminho que se chama Jesus. Abençoa-nos nesta palavra, Senhor, porque no final nós sabemos que é o Senhor que importa, é a Tua vontade que prevalece. E nós sabemos que a nossa vida não está limitada a este mundo, mas nós vamos para a eternidade contigo. E neste lugar nós queremos Te dar glórias, honra e louvor. Por isso, Pai, recebe desde já, desde agora, através dos nossos lábios, assim como Sara começou a confessar, seu nome não é mais Sarai, não é mais minha princesa, não é mais minha princesinha, mas princesa, mãe de reis. E ela se tornou a antepassada, a mãe do Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Através de Maria, Jesus nasceu e ela é desta mesma linhagem, filha de Sara. Senhor, nós queremos confessar desde agora que nós daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor tão somente ao Senhor. Recebe toda a glória, honra e louvor. E quem crê diz, amém.